Fala galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros. Jesus, o Homem que Abalou a História da Humanidade, Code SBN, Livraria e Liderança em Foco, ok? Esses são meus dois livros, escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Quem quiser adquirir um exemplar, entre em contato, ok? Vai ficar na descrição do vídeo meu e-mail, meu WhatsApp, ok? Pessoal, antes de começarmos esse vídeo aqui, eu queria trazer aqui a baila, né, do vídeo um tema interessante, né? E algo que vamos fazer aqui no canal Papo de Administrador, tá certo? Pessoal, esse aqui é o livro do Luiz Felipe Pondé, certo? O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, ok? Pessoal, eu fiz a leitura desse livro algumas vezes, já li esse livro 3 vezes, é muito interessante, tá certo? E eu vou fazer um projeto, né, com esse livro aqui. Eu vou trazer os capítulos desse livro, todos os capítulos, e em vídeos aqui no canal, tá certo? Papo do Administrador. E garanto a você que vai ser muito interessante, tá certo? E aqui eu vou estar falando qual vai ser o capítulo, etc, tá certo? E eu garanto a vocês que vocês vão gostar bastante dos temas que temos aqui no livro O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Luiz Felipe Pondé, ok? A respeito desse projeto, né? Não vamos começar agora. Quando eu for começar a trazer os capítulos do livro, eu vou falar aqui no canal, certo? Eu vou trazendo capítulo por capítulo e vou divulgando aqui no canal, tá certo? Aí você vai... quem quiser adquirir, é um livro barato, né? Vocês compram ali na estante virtual. É baratinho, não custa nem R$30. E o conteúdo é bem interessante, ok? Vamos lá começar o vídeo. A temática hoje, né? Como não poderia faltar aqui no Papo do Administrador, é política. E é sobre algo que estremeceu os alicerces da política no Brasil, que foi a saída do ministro Sérgio Moro do governo Jair Messias Bolsonaro, certo? Pessoal, você vai me perguntar, Gil, você concorda ou discorda da saída do Sérgio Moro? Pessoal, é o seguinte, foi uma perca, né, para o governo, tá certo? Uma perca muito grande, mas essa saída do Sérgio Moro trouxe à baila e à luz, né, de quem consegue refletir um pouco sobre política e ter um pouco de consciência sem saindo um pouco das paixões que tem, tá certo? A respeito de Bolsonaro, Lula, etc. Saindo das paixões, quando você faz uma reflexão bem, né, a respeito da situação, é o seguinte: essa saída de Sérgio Moro não é só estranha, mas foi uma saída muito negativa. Eu não sei se foi planejado pelo Sérgio Moro ou se foi falta de, vamos dizer assim, tato político, certo? Muitos analistas dizem que o Sérgio Moro ele tem essa dificuldade, né? Ele é um cara que ele sabe muito a respeito de lei, ele sabe fazer a questão da mídia e tudo mais, mas a questão política ele é muito fraco ainda. Então, essa saída do Sérgio Moro, além de provocar, estremecer o governo Bolsonaro, mostrou, né, que o Sérgio Moro realmente ele não estava, vamos dizer assim, engajado ele não estava engajado com o Bolsonaro e não estava engajado com os projetos políticos do Bolsonaro, tá certo? Então, sendo assim, ele saiu e tentou prejudicar bastante o governo Jair Messias Bolsonaro. Agora, o que é muito interessante é o seguinte: veja só como as coisas vão se juntando. A demissão, vamos dizer assim, a exoneração do chefe da Polícia Federal não poderia causar em Sérgio Moro, vamos dizer assim, ou em ninguém, né? Um abalo tão grande para ele sair do governo. Porque ele sabe que ele estando no governo, ele teria várias oportunidades, como por exemplo, em 2022 vir como vice,
ou um cargo ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, são muitas perspectivas que poderiam serem preenchidas pelo juiz Sérgio Moro, tá certo? E ele abdicou de tudo isso por conta do chefe da Polícia Federal, que diz que é seu amigo, etc. Eu não sei. Pessoal, é o seguinte, na minha concepção, houve uma pressão muito grande contra o Rodrigo Maia. Nós sabemos que o Rodrigo Maia, ele é alinhado com Joyce Hasselman. Joyce Hasselman foi quem escreveu o livro sobre o Sérgio Moro, certo? Então veja só que as coisas são meio que entrelaçadas. Quando você puxa um pedaço da corda ou da corrente, o que seja, você vê que as coisas são meio entrelaçadas e você começa a visualizar como é que funciona a política nesse país. A política desse país, infelizmente, é uma política onde existe o toma lá da cá, certo? Onde existe pessoas que, por conta de, sei lá, um favor que está devendo, ou de um projeto partidário, não projeto para o Brasil, para a população, acaba jogando pérolas aos porcos, acaba tentando destruir um governo que está tentando fazer uma coisa interessante. Então, mesmo com toda essa pandemia, os políticos, figuras públicas, artistas, ainda tentam acabar com o restante do Brasil. É aquela máxima que diz o seguinte: quanto pior, melhor. Não, pessoal. São vidas, são pessoas que estão sofrendo, desesperadas, sem dinheiro, passando necessidade, passando fome, morrendo, tá certo? E políticos, artistas, figuras públicas, essas pessoas estão preocupadas com seus projetos particulares, preocupadas com sua biografia, como o Sérgio Moro respondeu ao Bolsonaro, dizendo que a preocupação dele era a biografia dele, e o Bolsonaro lá responde que a prioridade dele não é danada de biografia, não. A prioridade dele é o povo brasileiro. Parabéns, Bolsonaro, você falou muito certo, certo? Me desculpe quem apoia o juiz Sérgio Moro, eu também apoio em um ponto, tá certo? Mas nesse ponto eu creio que ele errou bastante, né? Em ter saído do governo, em ter saído não só do governo, em ter saído da forma com a qual ele saiu, certo? Aí vai vir muita gente que faz proselitismo político aqui. Acredito que muita gente vai fazer comentário aí, fazer aquela velha, aquelas velhas máximas, corrupto, Bolsonaro corrupto e etc. Mas nessas frases você pode ver muito bem como é que estão postos, vamos dizer assim, as duas peças desse tabuleiro de xadrez. O Sérgio Moro afirma que está preocupado com a biografia e o Bolsonaro com a população brasileira. Então você veja aí quem realmente está preocupado com o povo, certo? Quem está preocupado com a população, com quem está preocupado com o que a população está passando, né? Diante dessa crise, diante desses problemas, tudo isso que o povo está passando, a necessidade na qual as pessoas estão passando, certo? Tudo isso, tudo isso. E eu venho aqui e digo, poxa, é muito triste uma pessoa que colocou na cadeia o Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, certo? O cara que foi condenado, né? Tem provas, foi condenado em primeira, segunda, terceira instância a respeito dos crimes cometidos, certo? Aí você olha, você vê, pô, bicho, uma pessoa que fez tanto pelo Brasil chega a um ponto de dizer que está preocupado com sua biografia. Ele tem que estar preocupado pelo que o povo brasileiro está passando. Quantas pessoas aí foram presas? A gente vê aí vários vídeos na internet daquela mulher que foi presa naquela praça. Não tinha ninguém na praça. Ela estava sentada lá, ela praticou a sua corrida, seu esporte, sentou ali na praça, começou a tomar seu suco, sua água, não sei. Foi presa, agredida pela Guarda Municipal de São Paulo, ok? Aquele comerciante no Piauí que foi preso de uma forma grotesca pela PM, tá certo? Porque ele ia fechar a loja, vai pegar a documentação dele, aí levaram o cara preso, certo?
banhista que estava na praia do Rio de Janeiro, que foi detida ali semi-nua ali. Semi-nua não, ela tava com sutiã e tava com... Sutiã não, ela tava com biquíni e foi detida por policiais ali e levaram a mulher daquele jeito para a polícia para prestar esclarecimento e ser presa. Pessoal, isso é absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu não acredito que chegamos a esse ponto não, cara. Onde a população está sendo perseguida e as figuras políticas preocupadas com sua biografia. Aí até o Bolsonaro fez ali uma indagação a respeito de Sérgio Moro, que ele estava muito, vamos dizer assim, neutro a respeito de tudo isso. Não tem a nova lei, a questão do abuso de autoridade, e o Sérgio Moro não se mobilizou nada, a ministra da Justiça não falou nada, disse nada, se posicionou de forma alguma. Deixou ó, as pessoas, a segurança, o pessoal que trabalha com a segurança fazer o que quiser, né? Prender de uma forma arbitrária pessoas que estavam na rua, tá certo? Pessoal, não concordo, ok? Eu não concordo. Quem quiser concordar, fique à vontade, é o seu direito de opinião, tá certo? Mas eu não concordo. Então, é isso aí, minha perspectiva a respeito da saída do juiz Sérgio Moro, certo? Ele foi um homem que prestou um grande trabalho para a população brasileira, mas a sua saída no governo Bolsonaro foi muito negativa, certo? E causou, vamos dizer assim, um alarido muito grande dentro do governo, mas é como diz, né? 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, né? O juiz Sérgio Moro foi escolhido lá, que era considerado um herói nacional, mas nós estamos vendo hoje, né, que a perspectiva de poder é algo que induz o homem a cometer atos terríveis, né? Não só contra ele, contra seus próximos, mas contra toda uma população, certo? Então nós temos que deixar o ego de lado, né, o eu de lado e pensarmos mais no povo brasileiro que sofre tanto nesse país, certo? O povo brasileiro ele sofre nesse país e as pessoas que estão no poder preocupadas com o seu ego, cara, com sua biografia, cara, vamos pensar na população, certo? São 200 parece que é 220 milhões de habitantes nesse país, né? Sofrendo, sua grande maioria sofrendo com pobreza, falta de educação, falta de saneamento básico, miséria, tá certo? Violência, tudo isso transformando um país que era para ser um país com tudo para dar certo, se tornando um país com tudo para dar errado, ok? Por conta disso. Briga entre pessoas com um ego muito grande, que querem a cada dia serem mais do que os outros, né? Mas que eu, como cristão, que Deus toque no coração dessas pessoas para que elas tenham um mínimo de discernimento a respeito de ter um pouco de compaixão e empatia pela população brasileira, tá certo? Pessoal, aqui a gente encerra nosso vídeo, tá certo? Mais uma vez aqui nossos livros, ok? São meus 2 livros escritos por mim, pela minha esposa, tá certo? E um forte abraço para todos!